Fabrete, você sabia que um forro FGE só pode ter um rebaixo máximo de 2 metros? Tá. E a fixação dos tirantes? Ah, esse é o título do vídeo de hoje. Como fixar tirantes do forro FGE. Roda a vinheta. Bora. Fala, amigo montador, tudo bem? Você está aqui no Papo de Montador com os Fábios. Correia. E o Fabrete. E o Fiore está por aí, viu? Em algum lugar ele está por aí. Mas sempre está aqui conosco no Papo de Montador. Então hoje o título do vídeo é? Como fazer a fixação dos tirantes. Dos tirantes. Nós falamos aqui no comecinho, né? Os tirantes são pertinentes ao sistema. Tanto o forro estruturado como estruturado especial ou até gypsum também. Que é essa haste de arame 10, certo? Para fazer a fixação, para prender, né, o regulador onde vai presa a nossa canaleta, tá certo? S47 ou canaleta C para montagem de forro. O detalhe que a gente quer falar nesse vídeo aqui é como que você faz a fixação desse tirante numa laje, numa estrutura de telhado, seja de madeira ou metálica. Ótimo. Então, o primeiro ponto aqui eu gostaria de colocar, Fabrete, até avisar para o nosso pessoal, qual o tipo de material que a gente não deve usar. Porque isso, nas obras que nós temos visitado tem sido muito comum de ver isso. Infelizmente. Então, em primeiro lugar, ó, essa peça aqui, muitos conhecem, chama rebitão, tá certo? É um rebite de corpo de alumínio. Esse elemento aqui, ele não é indicado para fixação do tirante e nem da guia, tá certo? Por norma, esse é um material que não pode se usar. Porque o corpo dele é de alumínio, ele pode ter um escoamento maior, não fixar corretamente e o tirante pode vir a soltar. Então a norma não apoia esse tipo de uso desse material, tá certo? Então esse aqui é xizinho, vermelho. É não gato, uso, tá é gato, fora. tá bom? Esse pino aqui, que é um pino pelas fixações de máquina de fixação a pólvora, ele é um pino CCL que a gente fala, ou o pessoal conhece aí como cadeirinha. Esse tipo de pino, ele não também deve ser usado. Por quê? Porque quando você usa um pino desse, como ele tem esse olhar aqui, ó, muitos dos montadores passam o arame aqui e fazem só um gancho para encaixar ele aqui. Então esse tipo de pino não é indicado. Por quê? Porque o tirante fica solto. E é importante que o tirante fique rígido. Por isso que é um sistema estruturado. Senão ele vai ficar lá, ó. Vai ficar lá balançando, aí o alinhamento do seu forro vai pro vinagre, tá certo? E até lembrei aqui de uma outra. Tem uns lugares que o pessoal usa um outro tipo de fixação chamado pitão. Que é aquele olhar, né, que tem na ponta uma rosca. Que o pessoal usa para prender as plantas lá da sua mãe. Xaxim, lembra do xaxim? Bem lá, as plantas, aí o lembrado. cara colocava assim, pendurava aquela samambaia bonita. Aquilo serve para isso, não para prender forro de drywall, tá bom? Então, ó, isso, aquilo e o pino CCL é X vermelho, não é para usar. Aquilo é o pitão. Lembra do vasinho lá, do xaxim? Então, ó, sai fora daquilo lá. Então, beleza, vamos falando aqui agora os tipos de fixação que tem. Vamos começar então pelo telhado de madeira, tá certo? Boa. Então aqui, ó, tem uma viga de madeira para exemplificar aqui o madeiramento de um telhado e aqui já tem um arame, ou melhor, um tirante instalado nele. Explica pra gente o que foi feito aqui, Fabrete. Foi gabaritado a viga aqui, né? A viga de madeira, para fazer as dobras ficar o mais justo possível, para que quando você finalizar as voltas aqui para travar o tirante, ele não fique deslocando. Então, vai apertar aqui de maneira bem firme, para que essa volta aqui trave e ele não mexa, né? Então é importante que ele não venha mexer aqui. Isso, né? ele não pode deslizar, mas pode acontecer. Pode acontecer, às vezes, na virada lá, a pessoa na hora que fez não conseguiu local desconfortável para trabalhar, tá sem andando. né? Então, qual uma dica de montagem que ele pode usar aqui? Ele pode fazer um pré-furo. Certo. No diâmetro adequado para o parafuso que ele vai utilizar. E ele vai fazer... fazer... Nós estamos indicando um parafuso flangeado para madeira, tá? Parafuso para madeira, não vai usar o de drywall porque... ele tem uma rosca mais baixinho, de madeira dá um aperto melhor. Colocando um de cada lado, você já elimina esse deslocamento dele na viga. Legal. Então aqui, ó, você pode fazer o que a gente chama de laçar. Laço a estrutura com arame. Eu gasto um pouco mais de tirante para fazer esse tipo de serviço, mas é possível, tudo bem? É uma possibilidade. A outra possibilidade que tem qual que é, Fabrete? Podemos usar parafusar o tirante, em vez de com essa voltinha aqui, ó. Uma espera na parte de baixo, aqui de baixo, por né? baixo. Certo.
deixa o olhar para cima, faz o pré-furo. E a fixação. Então a gente vai fazer aqui ó, um pré-furo na madeira, por quê? Porque normalmente os telhados aqui são com madeiras mais sólidas, peroba, mais né? peroba, uma madeira mais dura. Mais então se nova, você tudo. coloca um parafuso direto, às vezes ele pode esquentar demais e quebrar. Então o indicado é o quê? É um pré-furo. Numa furadeira, numa furadeira você vai fazer um pré-furo com a bloca de madeira. Só para fazer o caminho do seu parafuso, tira ela aqui, ó. Aí o legal é você usar ou um tipo de vaselina, sebo, ou até o Fabete usou ali, ó. Sabãozinho. Sabãozinho para passar no parafuso, para ele correr melhor. O ideal é a manteiguinha. E a gente vai fazer o que, ó? Vai colocar aqui, tá com a arruela aí? Não, só falta colocar a arruela o gato aqui, ó lá. Coloca a arruela no parafuso e prende o tirante aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. O importante, ó, que o tirante ficou na lateral da madeira, ó. Tá vendo que legal? Olha aqui, ó. Por que é melhor aqui? Porque aqui tem um esforço que a gente chama de esforço de cisalhamento. É a carga lateral. Nessa instalação, o tirante vai aguentar mais carga, a madeira vai aguentar mais carga do que a gente colocasse aqui embaixo. Se tivesse ele torcido aqui e colocasse embaixo, ó. A força de arranque nesse ponto, ela vai ser maior, vai aguentar um pouco menos e aqui a madeira vai aguentar mais. Então, quando tem uma estrutura de madeira, o indicado é que a gente coloque na lateral da madeira, tá certo? Para ter um maior esforço aqui. E lembrando que o tirante tem que estar a prumo ou aprumado, não pode estar torto, não posso fazer conhecido pé de galinha que os montadores conhecem, onde eu ponho um tirante numa posição e ponho um para lá e outro para cá. Então, todos têm que estar alinhados. E espaçados no máximo 1,20 m. A gente sabe que a gente já viu isso em vídeos anteriores. Tá certo? Ou na paginação, né? Na paginação direitinho, a paginação vai vir perpendicular. Vai colocar aqui, né? ele a cada 60, a cada 1,20 a gente vai saber como é que tá na paginação. Então, para fixar o tirante num perfil de madeira, a gente faz assim, beleza? Pega aí a nossa, duas possibilidades. Pega aí a nossa viguinha de aço aí pra gente poder mostrar pro pessoal. Temos aqui uma outra. Vou colocar a luva aqui e mostrar para vocês uma outra forma de fazer. Olha lá. Aqui tem uma viga treliçada, né? Segura aí um pouquinho. Pode soltar a ponta. Pode soltar, beleza. Que tá aqui, ó, mostrar aqui, certo? Olha um pouquinho pro lado aí. Então aqui é uma treliça de steel frame, só para exemplificar um perfil metálico, um telhado feito com perfil metálico, onde o tirante também, ó, ele laçou a estrutura. E aqui ele fez a mesma volta aqui, tá vendo, ó? Fez a mesma volta e ele tá rígido, ó, não vai sair. Se ele ficar móvel, alguma coisa, pode dar o parafuso aqui do lado, 2 parafusinhos aqui, metal, ponta broca, que aí ele vai segurar e o tirante não vai sair da posição. Então ele pode ser aqui. Nesse mesmo caso, entraria aqui o tirante parafusado na lateral. Então aqui está virado para colocar na laje, mas esse que a gente colocou aqui, ele entraria aqui, ó, na lateral, parafuso, né? No parafuso. Aí o ideal aqui, nesse caso, ou até em outro caso de perfil metálico também, eu posso usar, segurei um pouquinho, o parafuso LB19, nesse caso a gente indica mais o 19, tá? Coloca uma arruelinha nele aqui, ó. Vai colocar ele aqui e vai entrar com ele aqui no perfil, ó. Tá certo? Que aí faz a fixação dele aqui, ó. Vou mostrar para o nosso câmera ali pegar o detalhe. Pegar o detalhe. Tá certo? Sempre é importante que esse olhar que a gente faz, essa laçada, esse laço, né? Ou essa bolinha que a gente faz aqui no nosso tirante, seja bem fechadinho para o parafuso não ficar muito solto aqui também, ó. Então essa abertura que a gente faz aqui, ela ser bem redondinha, tá? Para que o parafuso entre aqui mesmo. Às vezes você não tem arruela, mas se é um parafuso que ele tem a cabeça lentilha, ele pode entrar aqui e dar um bom aperto também, tá? Mais fechadinho aqui possível. Então, na madeira ou no perfil metálico se assemelha, tá certo? Beleza, coloca aí do lado. A última então agora vem a fixação na laje. Então, laje lá que você pode ter. Tem dois tipos de laje. Eu tenho uma laje que é uma laje nervurada, tá certo? Que tem as nervuras a cada 40 centímetros. Ou você tem uma laje maciça. Quando é uma laje maciça, fica um pouco mais fácil de você fixar. Já uma laje nervurada, você vai ter que descobrir onde estão as nervuras, certo? As lalotas não, mas as treliças. E aí fixar onde estão as treliças. E vai lá no toque, você vai descobrir. Às vezes tem laje que é laje de isopor, né? Sim. Que aí depois ela vai ser concretada da sua parte superior. Então, nesses casos, é importante você trabalhar com tirante, fazer o elo nele e fazer essa torção nele aqui com o próprio alicate, ó. Tá vendo? A gente deixa ele torcido, ó. Vou virar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Vai ficar parecendo um L, né?
E aí é feita a fixação então na laje. Quais são as duas formas que a gente pode fixar aqui, Fabretti? Parafuso e bucha. Parafuso Se e atentar ao bucha. diâmetro da broca em relação à bucha que você está utilizando, Legal. porque existem alguns detalhes aí entre milímetro e polegada. Vamos pôr aqui para o pessoal ver. Então, ó, então aqui a gente está usando uma bucha 6 e um parafuso flangeado para esse tipo de bucha. Tá certo? Ó, bucha 6. Essa aqui a gente usou até uma bucha com um anel de plástico, né? Tá certo? Uma bucha de nylon que pode ser colocada. Lembrando, tá vendo? Sempre a gente indica o uso da arruela na cabeça do parafuso. Certo? Então ele pode estar lá. A bucha vai entrar lá, eu entro aqui com o parafuso e vou alcançar essa bucha que está lá na minha alvenaria, lá na minha laje. Tá certo? Em outros tipos de instalação, a gente pode usar também fixações a pólvora. Aí já não é mais esse que eu falei para vocês que não pode usar. A gente vai usar o pino que a gente fala pino com arruela cônica. Tá certo? Ó. Aí ele vai encaixado na máquina e faz aí a fixação à pólvora, e aí ele vai entrar aqui, ó. Na realidade, quando a gente faz a instalação dele, ele vem assim, ó. Coloca aqui, na hora da fixação, vai segurar o tirante. O peso, o pistão da máquina vai bater aqui, vai afundar e aí a arruela vai prender o tirante e a gente vai ficar super rígido lá. É uma fixação. A gente vai mostrar para vocês algumas imagens agora de como é isso diretamente na laje, certo? Tá olhando aí, ó. Dá uma olhadinha. Viu? Então, ó, tá vendo? Ó, fica super rígido, onde você coloca bem fixado e tem toda a segurança para usar esse tipo de fixação, certo? Perfeito. Passada a informação pro pessoal? Se atente ao diâmetro da broca em relação à bucha que vocês estão Por utilizando. favor, para não ter problema de ela vir escapar ou vir escorregar o forro. Tá Usar certo? arruela. Então todos os detalhes estão aqui. Boa dica, né? Sensacional. Então, que você possa montar cada vez melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa as notificações. Ativa a notificação. Compartilha. E vamos fazer cada vez melhor as obras com o sistema Drywall Gypsum. Valoriza a sua mão de obra. É isso Siga aí. as normas. Um abraço e até mais.